importante sobre o estudo de cargas, que é o campo elétrico gerado por uma carga. Então, o que é um campo? Então vamos ver um campo que a gente está mais ou menos acostumado, que é o campo da gravidade, né? O campo gravitacional. Então acontece o seguinte: o planeta Terra ele tem uma massa considerável e todos os corpos, né, que tem massa, pequeno ou grande, geram em torno de si um campo gravitacional. Então eu tenho um campo gravitacional, mas ele é petitinho, e massas maiores, né, por exemplo a Terra, a Lua, o Sol, tem campos cada vez maiores proporcionais à sua massa, como a gente viu aquela formulinha da lei da gravitação. Então, tem a Terra e em volta dela eu tenho a gravidade. E aí eu tenho um campo gravitacional de atuação. Então, eu preciso saber, bom, estou aqui no planeta Terra e quero saber se nessa região tem um campo. Então, o que eu faço? Então, eu pego um objeto, uma gominha de cabelo, e eu solto. Se nessa gominha de cabelo, no meu objeto, atuar uma força, nesse caso vai ser uma força gravitacional, aí eu comprovo que aqui tem um campo gravitacional. Então eu vou soltar, vai cair, significa que nessa gominha atuou uma força gravitacional. Então essa é uma região do espaço onde atuam forças gravitacionais, ou seja, com certeza que tem um campo gravitacional. Então, para eu saber se uma região tem um campo, eu preciso colocar um objeto para ter uma prova, tipo assim, uma carguinha de prova, geralmente que a gente fala, né, ou uma massinha de prova, e esperar se vai ter uma força atuando ali, tá bom? Então, o campo é isso, é uma região onde acontecem forças. Como a gente está trabalhando com eletricidade, o campo que a gente vai ver é o campo elétrico. Então, toda carga, ela produz em volta de si um campo, que eu chamo de campo elétrico. Daí, para eu saber se existe esse campo elétrico mesmo, eu ponho uma carguinha de prova, ou seja, eu ponho uma carguinha ali e vejo se ela vai se mover, como atração ou repulsão, né? E aí, se ela se moveu, realmente, ou seja, se teve uma força, né, de atração ou repulsão, se teve uma força elétrica, aí sim eu comprovo que tem um campo elétrico. Eu consigo calcular a intensidade desse campo. O campo elétrico, então, a gente usa como a letra E maiúscula. Ela pode ser calculada pelo valor do K, que é aquela mesma constante, 9 vezes 10 a 9, vezes o valor da carga sobre a distância ao quadrado. Então, gente, essa fórmula é um pouco diferente da fórmula de força elétrica, porque eu não considero duas cargas, eu considero uma carga só na fórmula, tá vendo? Por quê? Porque o campo elétrico, ele é gerado por uma carga. Então, essa carga gera esse campo. Então, se eu quero calcular esse campo, eu preciso do valor só dessa carga. Então, é essa carga geradora que entra aqui. Mas por que eu uso a distância entre dois pontos? Então, eu quero saber um ponto em relação a essa carga. Esse ponto, ele não necessariamente precisa ter carga. Então, eu não considero ele... Então, a intensidade dessa carguinha de prova não interage no valor que essa está produzindo. Então, essa carga produz o seu campo. E eu consigo calcular a intensidade desse campo nessa distância, né? A intensidade desse campo vai diminuindo com a distância. Consigo calcular, mas a carga desse meu ponto pode ser positiva, negativa, pode ser neutra, não interessa a intensidade que essa está produzindo, tá bom? Então, o campo elétrico ele depende apenas da carga geradora. E é por isso que na fórmula eu tenho uma carga só, tá bom? Então, na hora de você estudar, você tem que lembrar que a fórmula do campo é igual, só que tem uma carga só. E a fórmula da força elétrica tem duas cargas, porque a força ela é de atração ou de repulsão, então depende de duas, tá bom? E existe uma relação entre isso, que é o campo elétrico é igual à força dividido pela carga, tá bom? E essa carga é a carga de prova, que é essa carguinha que a gente colocou ali de prova, ela pode ser positiva, negativa ou neutra, tá bom? Então agora vamos para uma outra simulação do FET sobre o campo em volta de cargas. A simulação que a gente vai usar é isso, cargas e campo, pra gente ver como que é o campo em cada carga. Então aqui eu tenho cargas positivas ou negativas e tenho um sensor. Então vou colocar uma carga de 1
nanocoulombs, ou seja, 1 vezes 10 a menos 9. Aqui, vou colocar ela brilhantinha, ou seja, a atenção em volta dela. Então, olha só, gente, essas setinhas me mostram a direção do campo elétrico em volta de uma carga elétrica. Então, olha só, cargas positivas, elas têm um campo elétrico sempre saindo dela, tá bom? Então, uma carga positiva, eu tenho sempre setinhas, ou seja, vetores do campo elétrico sempre saindo dela. Então, uma coisa que eu faço, uma boa referência disso é assim, uma pessoa boa, né, uma pessoa do bem, é uma pessoa que espalha coisas boas, que divide tudo que ela tem, que espalha boas palavras e tal. Então, é uma pessoa que expande essa ajuda e esse apoio. Então, penso isso, assim, para eu lembrar. E a carga positiva tem sempre os vetores para fora, assim. E a carga negativa é ao contrário, né? Então, a carga negativa, os vetores do campo estão sempre entrando nessa carga. E aí, sempre as setinhas estão entrando na carga. Pra eu lembrar disso, eu penso uma pessoa egoísta, tipo assim, que quer tudo pra ela, que só pensa nela e tal. Pra eu lembrar que as setinhas estão sempre indo nesse sentido, tá bom? Então, esse é o campo gerado por uma carga negativa. E aí, eu consigo fazer a interação entre elas. Então, aqui eu tenho uma carga negativa e aqui vou botar uma carga positiva. Olha só. E aí, o que acontece? A carga positiva, eu tenho as linhas do campo sempre saindo dela, então saindo em todos os sentidos. E a carga negativa, sempre as linhas do campo entrando nela. Então, olha, eu tenho as linhas do campo indo do positivo para o negativo da outra carga. Ou seja, eu tenho uma atração, tá vendo? Que elas estão, tipo, ligadinhas. Tem uma atração aqui entre elas, tá bom? Vou botar elas mais juntas pra gente ver isso melhor. Ok. Uma atração. Então, eu vou colocar aqui uma negativa e uma outra negativa. Acontece uma repulsão, tá vendo? Por quê? Porque essa negativa tem sempre as linhas de carga entrando, essa também. Então, nesse ponto aqui, eu tenho... elas não fazem essa ligação igual eu fazia, então é uma repulsão, né? E da mesma forma acontece quando eu tenho duas positivas, né? Então, eu tenho aqui uma positiva, aqui também. Então, as cargas, o campo elétrico da positiva é sempre saindo, essa também, mas aqui no meio não tem uma ligação. Então, realmente aqui eu tenho um ponto de repulsão, né? Então, cargas iguais tem uma repulsão, né? E o campo elétrico me mostra isso, ok? Então, volta aqui, dá uma olhada, trabalha, por exemplo, com 3 cargas, né? Igual a gente faz, pra você ver como fica o campo entre elas, tá bom? Bom, gente... então, vamos ver agora a diferença entre força elétrica e o campo elétrico quando a gente trabalha com os vetores. Então, uma coisa que a gente tem que saber é que a carga sempre é a geradora do campo. Então, olha só, essa aqui é a minha carga forte que está gerando o campo. Essa aqui é uma carguinha de prova, tá bom? Que eu não quero saber sobre o campo dela. Então, eu quero saber como que é o campo elétrico que essa carga está gerando nessa carga petitinha. Então, como que eu faço? Essa carga é uma carga positiva? É. Então, se é uma carga positiva, o campo elétrico dela está sempre saindo dela, em todas as direções. Então, ela está saindo para cima, para cá, para baixo e, né, nesse lado aqui da direita, ela está saindo nesse sentido. Então, aqui está o campo elétrico dessa carga positiva, saindo dela, tá bom? Então, eu desenho ela nesse ponto, porque eu tô querendo saber nesse ponto. Ok. Essa carga positiva aqui, ela é positiva? É. Então, o campo dela tá sempre saindo em todas as direções. Então, nesse ponto, o campo está saindo nessa direção. Ok, beleza. Agora, essa outra carga é uma carga negativa. Carga negativa, as linhas do campo estão sempre entrando, né? Uma pessoa bem egoísta, entrando nela em todas as direções. Então, tá vindo aqui de cima para baixo, desse lado, sempre entrando nela. Nesse ponto, então, eu tenho o campo entrando no sentido dela,
ok? Independente de como que é essa carga de prova, tá bom? Da mesma forma, se é uma carga negativa, o campo está sempre entrando nessa direção, ok? Ok. Então é assim que eu desenho o vetor campo elétrico. Depende só de uma carga forte, independente da carga de prova, tá bom? Fechou. Agora, uma coisa diferente é a força elétrica. A força elétrica é uma interação entre duas diferentes. Então depende da carga das duas. Então vamos lá. Aqui eu tenho uma carga positiva e aqui também. Então são cargas iguais. Cargas iguais se repelem. Então acontece uma repulsão. Então vamos desenhar uma repulsão aqui. Então quer dizer que a carga grandona está repelindo a pequenininha, da mesma forma que a pequenininha também repele a grandona aqui. Mas como eu quero saber a força só nessa, eu desenho só nessa, mas acontece nas duas com a mesma intensidade, tá? Eu desenhei a força. Então, nesse caso, as duas, a força elétrica e o campo elétrico estão no mesmo sentido, ok. Eu não vou somá-las, porque elas têm unidades diferentes, são grandezas diferentes, eu só vou desenhá-las iguais aí, tá bom? Beleza. Aqui, no segundo exemplo, eu tenho uma carga positiva com uma negativa. Ah, elas têm sinais opostos. Sinais opostos, a atração. Então, eu tenho uma atração entre elas aqui, ó. Então, eu desenho uma força de atração, que a pequenininha está atraindo a grande está atraindo a pequenininha. Agora, aqui a negativa, com uma positiva. Ah, são cargas diferentes, então é uma atração também. Atração também, ok. E essa daqui, negativo com negativo, é uma repulsão, porque são cargas diferentes. Ok, repulsão. Ok. Então, gente, eu tenho que fazer uma análise separada. Então, primeiro eu faço a análise do campo, que depende só da carga geradora, e depois eu faço da força elétrica, que depende das duas. Então, não confunda isso, tá bom? Não deixa esse sinalzinho dessa carga te atrapalhar um pouco quando você vai trabalhar com o campo, tá bom? Ela só é válida e importante quando eu trabalho com força, ok? Então, vamos fazer um exemplo para a gente ver como aplicar isso. Então, a figura a seguir representa os vetores campo elétrico é A e é B. Então, é A é o campo elétrico da carga A, né? Gerados nos pontos A. E o EB gerados no ponto B. Por uma partícula eletrizada com carga Q. E as forças elétricas F e F', que Q exerce nas cargas de prova Q e Q'. Colocadas nesses pontos. Determine os sinais de Q, Q e Q'. Então, vamos lá. Então, essa aqui é minha carga geradora, né, gente? Então, a partir dela que eu vou desenhar o campo, tá bom? E aí, então, vamos pensar só no campo. Então, essa aqui é uma carga, eu não sei se ela é positiva ou negativa, mas o campo que ela gera nesse ponto é para fora. Então, olha só, gente, para essa carga gerar um campo para fora, saindo dela, ela é positiva ou negativa? Positiva, espalhando coisas boas, uma pessoa do bem. Então, essa carga é positiva, ó, porque o campo dela tá, ó, saindo dela. Da mesma forma aqui, ó, o campo dela tá saindo para cá, ok? Então, com certeza, essa daqui é uma carga positiva. Beleza. Então, fazendo análise do campo, eu já sei que ela é uma carga positiva. Agora, vamos ver em relação à força. Então, em relação à força, eu tenho que ver se as cargas são iguais ou diferentes. Então, essa carga é positiva e essa eu não sei. Mas entre elas está tendo uma força de atração. Se tem uma força de atração, significa então que elas têm sinais iguais ou sinais diferentes. Para atrair, tem que ter sinais diferentes. Então, elas têm sinais opostos. Se essa aqui eu já sei que é positiva, para ter sinal oposto, essa daqui tem que ser negativa para poder acontecer essa atração. Agora, vamos fazer a análise nessa Q'. Vamos fazer a análise em relação à força elétrica. Essa aqui é positiva, essa eu não sei, mas a força que está tendo é uma força de repulsão. Se é uma força de repulsão, significa que tem cargas de mesmo sinal, né? Cargas iguais. Se elas são iguais e essa é positiva, essa aqui também tem que ser positiva para poder acontecer uma repulsão, ok? Então, assim, eu descobri os sinais dessas cargas, fazendo análise tanto do campo quanto da força, tá bom?
Beleza, vamos fazer outro exercício. Determine a intensidade do campo elétrico criado por uma carga pontual Q, de menos 8 microcoulombs, em um ponto A, situado a 6 centímetros dessa carga. O meio é vácuo, cuja constante eletrostática é igual a 9 vezes a 9. Então, gente, toda vez que eu for trabalhar com cargas, é bom desenhar, sabe? Desenha uma bolinha, desenha outra, a distância entre elas. Isso ajuda muito para você enxergar essas coisas. Gente, desenhei de uma forma feia, desculpa, a coordenação passou longe, mas está aqui o meu desenho. Então, desenhei a carga Q, que ela é negativa aqui, e aqui eu tenho um ponto A, que está a 6 centímetros dela. E aí eu quero saber a intensidade do campo. Então, vamos ver a intensidade do campo, eu consigo saber usando a fórmula, né? Mas se ele me perguntasse o sentido, não me perguntou, mas se precisasse, eu fazia uma análise em relação ao quê? Q é uma carga negativa, significa que todo campo elétrico está entrando nela em todos os sentidos, inclusive nesse ponto A. Então, eu tenho a carga, o campo, entrando nessa carga, ou seja, o campo tem essa direção aqui, campo da carga Q. Então, porque ela é uma carga negativa. Bom, e essa intensidade eu consigo calcular pela fórmula, né? Campo é igual a K, a carga sobre a distância ao quadrado, a carga geradora, né? Então, 6 centímetros é 6 vezes a menos 2. E como é micro, é vezes 10 a menos 6. Então, o campo vai ser 9 vezes 10 a 9 vezes. A carga, 8 vezes 10 a menos 6, sem o sinal, tá vendo? Também é módulo. Sobre essa distância em metros ao quadrado. Então, a gente acha esse campo de 2 vezes 10 a 7. Ok? Então, com essa fórmula, a gente consegue saber a intensidade desse campo. Agora, para saber o sentido, se é para a direita ou para a esquerda, eu tenho que fazer o desenho e ver se a carga é positiva ou negativa e desenhar o campo igual eu fiz, tá bom? Vamos lá fazer outro exercício. Em determinado local do espaço, existe um campo elétrico de intensidade E igual a 4 vezes 10 a 3 newtons por coulomb. Colocando-se aí uma partícula eletrizada com carga Q igual a 2 microcoulombs, qual a intensidade da força que agirá sobre ela? Então, ele me deu o valor do campo e da carga. E eu quero saber a força. Então, eu uso aquela fórmula que relaciona as duas coisas, né? Força, que a gente viu antes, que é campo, é força sobre carga. Como eu quero saber a força vai ser a carga vezes o campo. A força, 2 vezes 10 a menos 6, que é a carga do micro aqui, né? Menos 6. E o campo, 4 vezes 10 a 3. Então, eu acho a força em newtons, 8 vezes 10 a menos 3. Então, a aplicação daquela outra fórmula, né? Gente, então é isso que eu queria mostrar pra vocês. Então, a gente meio que finalizou essa parte de eletrostática. Na próxima aula, a gente já começa com a eletrodinâmica, com as propriedades do circuito. Espero que vocês tenham gostado. É uma matéria que eu amo. E espero que vocês gostem também, tá bom? Então, em breve, coloco o exercício. Bons estudos. Bom te ver. Até mais. Se cuida!